No coração de Minas Gerais, em uma cidade tranquila chamada Varginha, algo extraordinário aconteceu. Era 20 de janeiro de 1996, um dia que marcaria a história do Brasil e colocaria o país no mapa dos maiores mistérios ufológicos do mundo. O que você faria se, ao caminhar por uma rua qualquer, se deparasse com uma criatura que não pertence a este planeta? E se, ao tentar entender o que viu, descobrisse que forças muito maiores estavam trabalhando para esconder a verdade? Essa é a história do caso do ET de Varginha, um enigma que quase 3 décadas depois ainda desafia explicações e desperta a curiosidade de milhões. Tudo começou em uma tarde quente de verão. 3 jovens, Lilian, Valquíria e Kátia, caminhavam por um terreno baldio no bairro Jardim Andere, um lugar comum, cheio de mato e entulho. De repente, elas pararam. Algo estava ali, agachado, observando. Não era um animal, não era humano. Segundo as garotas, a criatura tinha cerca de 1 metro de altura, pele marrom brilhante, como se fosse oleosa, e olhos grandes, vermelhos, que pareciam brilhar. A cabeça era desproporcional, com protuberâncias estranhas, e o corpo magro parecia frágil. Um cheiro forte, quase insuportável, pairava no ar. Assustadas, as jovens correram, mas o que viram naquele dia nunca saiu de suas mentes, e elas não foram as únicas. Naquela mesma noite, relatos começaram a surgir por toda a Varginha. Moradores falaram de luzes estranhas no céu, movimentos incomuns na cidade. Algo estava acontecendo, e não demorou para que o exército brasileiro entrasse em cena. Caminhões militares foram vistos circulando pelas ruas, e testemunhas afirmaram que uma operação sigilosa estava em andamento. Rumores começaram a se espalhar. Uma criatura, ou talvez mais de uma, havia sido capturada. Alguns disseram que ela estava viva, outros que estava ferida. E havia quem jurasse que ela foi levada para o Hospital Regional de Varginha, onde médicos e enfermeiros, sob ordens estritas, teriam tido contato com algo que não podiam explicar. Um dos relatos mais intrigantes veio de uma dona de casa, que disse ter visto militares cercando uma área próxima ao zoológico da cidade. Outros moradores contaram que uma segunda criatura foi avistada horas depois, perto de uma linha de trem aparentemente desorientada. E então, há a história de um corpo estranho, levado às pressas para um hospital militar em Campinas, São Paulo, sob escolta pesada. O que estava acontecendo em Varginha? Por que tantas testemunhas, de donas de casa a bombeiros, de crianças a profissionais de saúde, insistiam que algo fora do comum havia ocorrido? Mas o caso toma um rumo ainda mais sombrio. Semanas após o incidente, um jovem policial militar, Marco Eli Xerezi, morreu em circunstâncias misteriosas. Ele tinha apenas 23 anos e, segundo relatos, esteve envolvido na captura de uma das criaturas. Testemunhas disseram que ele tocou a criatura com as mãos desprotegidas. Dias depois, ele começou a sentir febre, dores intensas e sintomas que os médicos não conseguiam explicar. Sua morte, oficialmente atribuída a uma infecção generalizada, levantou suspeitas. Teria ele sido exposto a algo desconhecido, algo que o governo preferiu não revelar? Enquanto a cidade fervilhava com histórias, o exército brasileiro negou qualquer envolvimento com extraterrestres. Em um relatório oficial, os militares afirmaram que tudo não passava de operações de rotina e que a criatura, vista pelas garotas, poderia ser apenas um morador de rua, conhecido na região, com problemas mentais e aparência incomum. Mas essa explicação nunca convenceu. Por que então testemunhas receberam visitas de homens de terno, pedindo silêncio? Por que médicos e enfermeiros que falaram sobre o caso mudaram suas histórias ou simplesmente desapareceram do radar? E por que, anos depois, documentos oficiais sobre o caso continuavam classificados?
Os ufólogos, como Ubirajara Rodrigues, que dedicou anos à investigação, acreditam que Varginha foi palco de um evento cósmico. Para eles, as criaturas eram seres extraterrestres, possivelmente sobreviventes de um acidente com uma nave. Alguns vão além, sugerindo que o governo brasileiro, com apoio de potências estrangeiras, como os Estados Unidos, trabalhou para encobrir a verdade. Outros, mais céticos, dizem que a criatura poderia ser um animal deformado, talvez um macaco ou uma espécie desconhecida. Há até quem acredite que tudo foi um caso de histeria coletiva, amplificado pelo calor do momento e pela imaginação popular. Mas uma coisa é certa: o caso do ET de Varginha transformou a cidade para sempre. Hoje, Varginha é conhecida como a capital brasileira da ufologia. Estátuas de discos voadores e ETs enfeitam as praças. A nave espacial de Varginha, um ponto turístico em forma de OVNI, atrai visitantes curiosos. Festivais ufológicos reúnem entusiastas de todo o país. E mesmo depois de quase 30 anos, as testemunhas originais, Lilian, Valquíria, Kátia e outros, mantêm suas histórias. Elas não buscam fama ou dinheiro. Pelo contrário, muitas enfrentaram ridículo e pressão para se calar. Ainda assim, insistem. O que viram era real. O caso de Varginha não é apenas uma história brasileira. Ele é comparado a Roswell, o famoso incidente de 1947 nos Estados Unidos, onde também se alega que um OVNI caiu e foi encoberto. Mas ao contrário de Roswell, Varginha tem testemunhas vivas, documentos que ainda podem ser desclassificados e uma cidade que abraçou seu mistério. É uma história que nos faz questionar: estamos sozinhos no universo? E se não estamos, o que os governos sabem que não estão nos contando? Então, o que realmente aconteceu em Varginha em 1996? Foi um encontro com seres de outro mundo? Uma operação militar secreta? Ou apenas um mal-entendido que ganhou proporções épicas? A verdade pode estar lá fora, como dizem, mas talvez também esteja nas ruas de Varginha, nas memórias de quem viveu aquele dia e nas perguntas que continuam sem resposta. Uma coisa é certa: esse enigma brasileiro ainda tem muito a nos ensinar sobre o desconhecido e sobre nós mesmos. Agradecemos a todos vocês por mergulharem conosco nesse mistério fascinante do caso do ET de Varginha. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e conte nos comentários. Você acredita que algo extraterrestre aconteceu em Varginha? Não esqueça de se inscrever no canal para mais enigmas do Brasil que vão mexer com sua imaginação. Até a próxima!